Bom dia! Quem está vendo esse vídeo agora deve estar estranhando, falando, Ju gravando vídeo, o mundo vai acabar mesmo. Eu também estou pensando isso. Mas assim, hoje eu estou gravando esse vídeo, meu primeiro vídeo, gente, que eu estou gravando. Por que eu estou gravando ele? Porque essa semana é uma semana muito especial na minha vida. Eu estou completando 6 anos de advocacia, 6 anos trabalhando com uma coisa que eu gosto muito, que é o direito previdenciário, que é advogar de forma geral. Para mim, eu não me vejo fazendo outra coisa. E aí eu pensei assim, sabe, por que não dividir um pouco da minha história com quem me segue, com quem compartilha a vida comigo, né? Com meus clientes, meus amigos. E foi isso, esse sentimento de gratidão de estar completando 6 anos que me trouxe até aqui esse vídeo. Eu não sou especialista em gravar vídeo, na verdade eu nunca gravei, eu nunca gostei de me expor. Não é meu perfil, tá? Assim, é por esse motivo. Então, assim, ó, eu estou fazendo um esforço, assim, na verdade, de estar gravando. E espero que fique bom. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é o sentimento de gratidão que tomou conta de mim, que tem tomado conta de mim durante esses 6 anos de advocacia. Por quê? Porque, assim, ó, quem conhece a minha história de antes da advocacia sabe do que eu vou falar aqui. Eu venho de uma família muito pobre. Eu venho de uma família na qual eu perdi a minha mãe biológica aos 12 anos. Nós éramos em 10 irmãos. Então, vocês imaginam como que não fica, né? Uma família que perde a mãe, ela fica desestruturada. Uma família que perde a mãe, tendo 10 crianças, né, que ficaram para trás, é uma situação assim, chega a ser desesperadora. Mas sobrevivemos, né? Tanto é que eu estou aqui, cada um dos meus irmãos seguiu um caminho. E hoje, ao completar 6 anos advogando, o meu coração ele tá em tempo de explodir, de alegria, de gratidão. Gratidão universo, gratidão Deus por ter permitido que eu chegasse até aqui. E assim, ó, quem conhece a minha história sabe como tudo começou. Quando eu vim para Urupá, eu fui acolhida, né, adotada por uma família maravilhosa e que me criaram até o dia que eu me casei. Saí de lá para me casar e posteriormente, depois que eu me casei, eu optei por fazer faculdade. Não tinha condições na época, não tinha condições de pagar uma faculdade, a mensalidade, todos os demais custos que uma faculdade ela traz pra gente. A gente sabe que não é só a mensalidade, tem roupa, tem material de estudo, muitas cópias e cópias de coisas. Então, assim, existem despesas que estão atreladas ali à faculdade, que independente de você ganhar a bolsa ou não, você tem um custo. Quando eu ganhei a minha bolsa da faculdade, eu fiz o Enem em 2013 e aí eu me inscrevi em medicina veterinária e me inscrevi em direito. Ganhei as duas. E aí eu optei por medicina veterinária, fiz 6 meses e vi que realmente não era pra mim e troquei por direito depois no segundo semestre. Foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, porque é uma área que eu sou completamente apaixonada. E o direito previdenciário ele entrou na minha vida porque em 2014 para 2015 teve o concurso do INSS e eu comecei a estudar para ele. E com isso eu aprendi muito do direito previdenciário e ele acabou me tomando, né? Eu me apaixonei pelo direito previdenciário. Eu sempre morei no sítio. Quando eu era criança eu morava no sítio. Depois, quando eu fui adotada, né, pela minha madrinha, eu continuei morando ali na 9, ali com a C5 com a 9 ali também no sítio. Me casei e vim pro sítio. E aí você fala, você tá onde hoje? Eu continuo no sítio. Eu advogo no sítio, meu escritório é aqui no sítio. É engraçado, né? Porque quando eu me formei, eu não tinha base nenhuma do que fazer. Assim,
Eu não conhecia ninguém, porque geralmente, quando você vem de uma família que já tem outras pessoas formadas e que já tem alguém que já trabalha no ramo, é mais fácil. Por quê? Porque você já tem um norte ali, alguém te direciona, te dá um estágio dentro do escritório. Quando eu me formei, só tinha alguns advogados aqui no Urupá, mas tinha somente o Dr. Marcos ali, que tinha um escritório ali na época. E então, assim, era mais difícil estágio e tudo, e eu tive que ir para Paraná, estagiar na defensoria, para que eu aprendesse. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque fiquei lá 3 meses, eu estagiava o dia inteiro, das 8 às 6 da tarde, pegava um mototáxi, ia direto para a faculdade. E foram assim durante 3 meses, então assim, para uma área lá, na área de atendimento. Depois eu fiz mais 3 meses, que é na área do andamento processual. E isso mudou muito a minha mentalidade, tanto no sentido de aprendizado, né, da prática, que é bem diferente da teoria, no sentido de que tem coisas que só a prática vai nos ensinar. E também na questão de a defensoria, você consegue visualizar muitas realidades ali. Inclusive, eu estava estagiando e teve vezes de pessoas chegarem ali para fazer algum processo, alguma coisa, e aquela pessoa, ela não ter dinheiro, faltar algum documento, alguma coisa, e aquela pessoa não ter dinheiro para voltar, para buscar aquele documento e voltar para eu continuar o atendimento dela. O que eu fazia? Eu dava meu WhatsApp particular para a pessoa e falava, olha, tira uma foto do documento e me manda, que eu imprimo aqui e coloco na sua pastinha aqui já do andamento. E assim, por quê? Porque eu conhecia a dor de não ter, sabe? De R$3 fazer diferença. Imagina uma pessoa que ela não poder pegar um mototáxi, ou um táxi, ou um ônibus para levar um documento novo. Essa dor eu conheço, gente. Essa dor de você depender de contar moeda. E essa dor eu conheço da minha infância, que foi assim. Então, essa é a minha história, por isso me deu forças, né, para eu querer advogar, me deu forças para eu querer estudar de modo geral e mudar minha vida. E o meu testemunho é sobre o quanto a minha vida mudou nesses 6 anos. Os estudos, e eu falo isso para os jovens, sabe? Eu falo isso pro meu filho, eu falo isso para todo mundo que eu conheço. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu sou totalmente favorável ao estudo. Eu compro curso para dar para as pessoas e falo, olha, faz esse curso aqui. E eu sou por essa louca dos cursos, sabe? E você quer fazer um curso? Olha, toma aqui, ó, tem curso aqui, olha, estuda isso aqui. Por quê? Porque a forma do pobre se revoltar contra o sistema de forma honesta e mudar sua história de vida é através dos estudos. E eu sou um exemplo vivo disso. Quem me conhece há mais tempo sabe. Eu trabalhei no Ceará, matéria de construção. Eu vendia mangueira por metro, cimento por quilo. E assim, foi maravilhoso aquela época, aprendi muito com aquilo. Depois eu saí do Ceará, eu fui trabalhar no Naor, que era agroterra. Trabalhei lá até me casar, era uma família que eu tinha ali. E eu vinha de bicicleta do sítio, eram 7 quilômetros para vir e 7 para voltar. E minha bicicleta era uma bicicleta freio, alguma coisa assim. Você freava para trás, assim, não tinha um freio na frente, sabe? Você colocava para trás assim, freava. Eu acho que era freio a pé, como o povo fala, eu não lembro muito bem. E aí, o que acontece? Ela foi ficando velha e às vezes eu tava indo embora à noite já, porque naquela época, quando eu trabalhava no Naor, tinha um negócio de acerto de leiteiro. E às vezes a gente saía da loja 10 horas da noite, 9 horas da noite, 8 horas, dependia muito. E eu estava indo, a corrente caía. E um breu, porque nem celular não existia, gente. Nada, zero, assim. Eu nem pensava em carregar uma lanterna, né? E aí meus clientes da época do Naor, passavam por mim de moto e me reconheciam e paravam a moto e ficavam clareando ali para eu conseguir colocar a corrente no lugar, para eu seguir meu caminho. E assim, isso me fez forte, isso me fez resiliente, isso me fez querer vencer, isso me fez querer mudar. E isso me fez eu querer estudar para mudar a minha história de vida. Então, assim, quando eu me casei, eu também não tinha condições de fazer uma faculdade, porque assim, não é só a mensalidade.
Tinha um ônibus que na época eu nem vaga no ônibus tinha, então eu tinha que ir de carro ou de moto e era um custo muito alto. Eu dividia carona com outras pessoas, ajudava na gasolina, a gente se virava para chegar na faculdade, mas a gente ia. Quantas vezes eu deixava para jantar aqui em casa, porque se eu jantasse todos os dias, eu comesse todo dia lá na faculdade, aquele dinheiro ia me fazer falta, sabe? Então essa é a minha história, a minha realidade. Eu tenho vergonha dela? Nem um pingo, eu tenho orgulho. E eu estou gravando esse vídeo exatamente por esse motivo de orgulho, de gratidão. Hoje eu não me considero, eu não sou rica, mas eu vivo uma vida confortável. Deus me proporcionou coisas que eu jamais imaginaria, sabe? E eu não falo só em bens materiais, eu falo em crescimento pessoal, eu falo em olhar para trás e sentir esse sentimento de gratidão, de eu venci, se eu conseguir, todos conseguem, sabe? Então, esse estar 6 anos advogando é um marco para mim. Na verdade, quando eu completei 5 anos, eu chorei, porque eu falei, Deus, obrigada, Senhor. Meu coração queria explodir de alegria, só que eu não tinha coragem suficiente de conversar com vocês, igual eu estou falando aqui, expor isso, porque eu sou uma pessoa que conversa demais, eu sou muito sociável, falo demais na tagarela na vida real, mas na frente da câmera eu fico constrangida, vergonhosa, não sou muito assim. Tanto é que a minha rede social eu tenho um Instagram desde 2021, mas eu não posto nada, porque não é muito meu perfil. Agora eu estou trabalhando um pouco mais essa questão de estar mais presente nas redes sociais. Então é isso, sabe? Eu gostaria de compartilhar essa alegria com vocês. São 6 anos e é uma alegria imensa. E assim, ó, para quem tem filhos que estão aí lutando para estudar, eu falo que vale muito a pena, muda a nossa vida, sabe? A gente vira protagonista da nossa história. Você poder conhecer o mundo, você viajar para outros lugares, você ter a tranquilidade de você ter um patrimônio, você ter a tranquilidade de você ter uma renda confortável, que te proporciona um certo conforto todo mês. O estudo ele te traz isso, ele muda a sua história. Então assim, que os seus filhos não desistam, que você, filho, não desista. Não é fácil. Eu já tive vezes que eu precisei pegar matéria à noite na faculdade e eu ia à tarde, fazia à tarde e à noite também. Aí quando dava 9h15, 9h30 mais ou menos, eu assinava a ata de presença e vim embora. E sozinha de moto, e de Paraná aqui. E quantas vezes eu vim chorando de lá aqui, eu falava, Deus, não permita que nada de ruim aconteça, porque se caísse uma corrente da moto, furasse o pneu, eu tava ferrada, porque assim, eu ia fazer o quê? No meio tem vários lugares aí que nem área pega, então é difícil. Eu falava assim, tomara que ninguém passe por mim, eu não queria passar por ninguém na estrada e ninguém passar por mim pra eu não correr nenhum risco. Então assim, já tive vezes de vir debaixo de chuva que eu abaixava a viseira da moto e não enxergava nada, porque embaçava. Eu abria, também não enxergava nada porque a água batia. As minhas mãos, assim, ó, pareciam facas cortando, assim, de tanto que doía aquela chuva, aquela que vem de frente, sabe? E não foi nenhuma nem 2 vezes. Isso me fez desistir? Não, pelo contrário. Isso me fez resiliente. Isso me fez hoje ter coragem de gravar esse vídeo aqui para compartilhar a minha história com vocês. E é isso, gente. Eu só queria compartilhar o sentimento de gratidão que eu sinto. Me dá vontade de chorar, assim, sério, por tudo isso, sabe? E assim, se você tá passando por um momento difícil, você não vê caminho, você não vê por onde começar, estuda. Não tem um tempo. Gente, a gente sempre tem um tempo. A gente tem um tempo do TikTok, a gente tem um tempo da internet, a gente tem 1 hora por dia que a gente tiver, todos os dias, é a constância, sabe? Não é da noite pro dia. Eu estudei 6 anos para me formar, porque eu tive que trancar um período, porque eu não tinha como ir, o custo era alto demais, porque eu ia sozinha. Então, assim, não é rápido, mas assim, acontece. Eu comecei a minha faculdade, eu tinha 26 anos.
Eu me formei com 32, então eu nenhum momento eu me senti velha pra começar a estudar. Eu só falei, vai passar do mesmo jeito, sabe? A diferença é que eu não vou desistir. E não desisti, e hoje eu estou aí, graças a Deus. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Bom dia! E quem sabe eu gravo mais uns vídeos daqui pra frente, se eu criar coragem. Até mais, bom dia, bom dia.